Olá, sou a professora Aline. A nossa aula de hoje é sobre formação do território brasileiro. Então, os atuais limites e extensão territorial brasileira, o resultado de uma história que se iniciou em 1500. Então, até o século XVI, as terras americanas elas foram divididas por um acordo, um tratado de Tordesilhas. E esse tratado é uma linha imaginária que dividia Portugal e Espanha. Já no século XVII, os portugueses ultrapassaram esse limite, esse tratado, apropriando-se a oeste da Espanha, em busca das drogas do sertão, o que são drogas do sertão? Cacau, castanha, entre outros. Então, hoje, nosso território brasileiro, ele ocupa uma área de mais de 8 bilhões de quilômetros ao quadrado, devido a questões históricas ao longo dos anos. Então, o Tratado de Tordesilhas, como eu já falei, foi assinado em 1494, onde dividia Portugal, leste, Espanha, oeste. Então, vamos abordar agora os principais acontecimentos históricos que contribuíram para o povoamento do país. Vamos começar pelo século XVI, aí tem o século XVII, XVIII e XIX. Mas já no século XVI, essa ocupação começou a partir da ocupação da faixa litorânea, exploração do pau-brasil na Mata Atlântica, a produção, o cultivo da cana-de-açúcar para a produção da açúcar, do tabaco e a criação de gado. Também nesse período houve a organização de exploração, que ficou conhecido como bandeiras e entradas. Então, eram colonos, nessa época eram pessoas, colonos, que eles adentravam no interior, eles aproximaram em busca, expedições em busca de extrair as drogas do sertão e também escravizar índios. Então, já no século XVII, houve a ocupação portuguesa nas terras oeste, na Espanha. Houve nesse período também a busca pelas drogas do sertão, que foi, como eu já falei, produtos extraídos da floresta amazônica, como a canela, o cacau, a castanha, entre outros. Também nesse período houve a pecuária, a criação de gado. Houve também expedições, bandeiras, expedições para a exploração dos povos indígenas em busca de pedras preciosas e drogas do sertão. Já no século XVIII, houve maior interiorização econômica, um desenvolvimento econômico maior. Nesse período houve também a formação de vilas, povoados no interior. Houve também destaque nas atividades mineradoras, extração do ouro, e também a pecuária, a criação de gado. E já no século XIX foi quando aconteceu realmente as principais atividades econômicas para a construção do espaço brasileiro. Foi o cacau no sul da Bahia, o café no Rio de Janeiro e São Paulo e a borracha, látex na Amazônia. A configuração do território. Então, houve outro tratado em 1750, que foi outro acordo entre Portugal e Espanha. Assinaram um Tratado de Madrid, onde eles começaram a acertar essas fronteiras entre as terras portuguesas e as espanholas, na América do Sul. No final do século XIX, ao início do século XX, os governos brasileiros, por meio de tratados, conversões diplomáticas com os países e as colônias europeias vizinhas, resolveram as últimas pendências dessas fronteiras, que ainda existiam. E exatamente em 1904, o território brasileiro assumiu os limites atuais que hoje conhecemos, que é dividido por regiões, as 5 regiões brasileiras. Bom, gente, nossa aula de hoje fica por aqui. Muito obrigada e bons estudos.